A gente sabe que as serpentes e o culto às serpentes ele é muito, muito antigo, talvez tão antigo quanto a própria humanidade. São animais muito venerados e cobertos de diversas facetas e mistérios. Isso porque a gente consegue observar desde a biologia, que é um animal que tem sentidos muito diferentes e que consegue enxergar coisas que a gente não vê. Olá, seja muito bem-vinda. O meu nome é Beatriz e esse canal é o Estrela Gira. Hoje vamos conversar de forma profunda sobre os mistérios das serpentes. Eu quero contar para você um pouco da experiência que eu tenho com esses animais. Eu já trabalhei em zoológicos quando eu cursava biologia e também tive a oportunidade de morar durante 3 meses dentro de um serpentário que cuida de um animal chamada surucucu-pico de jaca, que é a maior serpente venenosa das Américas e a segunda maior serpente venenosa do mundo. Então, é um animal muito incrível. E eu tive a oportunidade também de participar de procedimentos como extração de veneno, acompanhar o nascimento e o cuidado de filhotes, a troca de pele, a alimentação e tudo que diz respeito ao trato desses animais. Nesse período eu aprendi muito também sobre a sua magia e isso reverberou na minha vida de uma maneira muito, muito profunda. Eu já realizava estudos dentro desse arquétipo, dentro dessa frequência, mas viver essa experiência aprofundou muito mais a minha magia e o meu poder no que diz respeito a esses animais. Eu também tenho um contato muito forte a partir dos sonhos, a partir de todas essas práticas e de tudo que eu aprendi nesse momento. Dentro da magia do ocultismo, é muito importante a gente não ficar só na teoria. A gente precisa viver, a gente precisa experienciar. E estar ali naquele lugar foi um grande portal para que eu pudesse sentir na pele o que é lidar com esse animal e entender através do comportamento e da biologia também das serpentes o porquê elas são tão importantes dentro do estudo do ocultismo, da magia e dos mistérios, porque realmente é um animal muito misterioso e que tem muitas e muitas camadas. Então hoje eu vou contar aqui para você a respeito disso. Primeiro de tudo, a gente sabe que as serpentes e o culto às serpentes ele é muito, muito antigo, talvez tão antigo quanto a própria humanidade. São animais muito venerados e cobertos de diversas facetas e mistérios. Isso porque a gente consegue observar desde a biologia, que é um animal que tem sentidos muito diferentes e que consegue enxergar coisas que a gente não vê. As serpentes elas enxergam em infravermelho e elas também captam as partículas e as moléculas do ar através da língua e de um órgão especial que consegue decodificar essas partículas para sentir o cheiro através do ar. Então, o engraçado é que elas são surdas, só que elas sentem a vibração de tudo. E isso é muito incrível porque elas têm uma percepção sensorial muito aguçada que está além daquilo que a gente consegue enxergar. Então, mesmo elas não podendo ouvir, elas têm esse sexto sentido muito desenvolvido e elas enxergam numa faixa de frequência muito diferente da nossa, podendo captar coisas muito mais sutis. Isso se reflete no plano espiritual também, porque quando a gente fala do invisível, a serpente ela tem uma vantagem, ela consegue ver muito antes. Ela é um animal adaptado a enxergar as ondas de calor, porque são animais de sangue frio. Isso significa que não é igual a gente que produz calor com o nosso corpo. Elas são exotérmicas, ou seja, elas precisam do calor que está no ambiente para poder equilibrar a sua temperatura. Então, elas captam o calor do sol, a energia do sol, de objetos, né, para poder se equilibrar a sua temperatura térmica. E cada espécie ela vai desenvolver uma estratégia diferente para a sobrevivência.
Por exemplo, a surucucu-pico de jaca, que é uma serpente extremamente venenosa, quando ela morde a presa dela, ela não solta igual algumas espécies, como por exemplo a jararaca. A jararaca, ela dá o bote, ela solta o animal, espera o veneno fazer efeito e vai dardejando, rastreando aquele animal até encontrar o animal já morto para poder se alimentar. Já a surucucu, por poder estar num ambiente de Mata Atlântica que pode até ter áreas alagadas, ela desenvolveu uma estratégia que é morder o animal e segurar e esperar com que ele morra ali na boca dela mesmo. E só depois que o animal já fez a partida, ela solta e engole. E ela levanta o animal do solo segurando com a cabeça no alto, justamente para não correr o risco de perder esse animal no meio da floresta. Então, isso é uma característica muito interessante. E quando a gente lida com esse arquétipo, a gente observa a necessidade de estratégia. Então, as serpentes, elas nos ensinam que precisamos ter estratégia na vida para a gente conseguir aquilo que a gente deseja, aquilo que é necessário à nossa subsistência, à nossa sobrevivência. Isso é uma informação muito, muito rica. A serpente também nos ensina através do seu veneno, que tem um potencial de cura muito, muito grande. Inclusive, a surucucu-pico de jaca, ela tem dentro do veneno diversas e diversas proteínas. No artigo científico de Paty Carina dos Santos, que fala especificamente sobre a peçonha do surucucu, nós podemos observar essa imagem de como é complexa essa estrutura da peçonha. E essa peçonha, ela é um complexo de diversas proteínas. Existe uma dessas proteínas, por exemplo, que é muito utilizada na medicina, pois ela é capaz de fazer com que o corpo não reconheça que está sendo envenenada. E ela meio que bloqueia o seu sistema imunológico para ele não perceber que está sendo atacado. E essa proteína, ela é usada em órgãos que são transplantados nas pessoas para reduzir as chances desse órgão ser rejeitado pelo corpo. Olha que incrível, como cada proteína ela vai ter uma propriedade diferente dentro da ação do veneno no organismo, a gente observa que ali existe uma cura muito grande. A peçonha do surucucu, especificamente, ela pode matar um ser humano adulto em 1 hora ou até menos, dependendo da condição física que essa pessoa tem. E se você for picado, ou qualquer um, é necessário um tratamento imediato através do soro antiofídico, que é a única coisa que cura caso você leve uma picada. Então, é um veneno que tem uma ação relativamente muito rápida e que se ele atingir uma concentração mínima para desencadear um efeito cascata no seu organismo, você vai ter uma hipotensão irreversível, ou seja, o seu sangue ele não vai conseguir ter a tensão suficiente para chegar, circular pelo seu organismo, para chegar até o cérebro, e você vai morrer. O serpentário é um principal fornecedor de veneno para as instituições que fabricam o soro antiofídico e distribuem para a rede pública nacional. E esse antiveneno é o soro antilaquético botrópico, servindo tanto para animais do gênero Lachesis quanto do gênero Botrops, ou seja, jararaca e surucucu. Se você conhece o símbolo do Ouroboros, você vai ver que essa imagem da cobra mordendo o próprio rabo, ela tem algo muito mais profundo. Ela fala não só de morte, vida e renascimento, mas ela fala também da necessidade de introspecção e da retroalimentação, de que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, enfrentar as nossas sombras, enfrentar os nossos medos. Isso traz uma sabedoria muito profunda. Assim como o veneno, ele também traz aquela necessidade de enfrentar os perigos, enfrentar os desafios e da gente ter a capacidade de nos defender.
O contato com o veneno, ele traz muita sabedoria, porque ele mostra que aquilo que às vezes pode fazer mal e pode te matar também é aquilo que pode te fortalecer e te curar. E se você perceber, uma surucucu jamais consegue matar outra surucucu por ação do veneno. Inclusive, se ela picar ela mesma, ela não vai morrer, porque ela já tem a própria cura para aquele veneno. Isso mostra como que às vezes a gente acaba se debatendo aí em questões sem parar para perceber que nós temos a cura dentro da gente, de que a gente precisa enfrentar e olhar para essas questões que muitas vezes têm diversas camadas, mas que às vezes dentro do próprio problema a solução já está ali. Sobre a troca de pele, as serpentes, elas trocam de pele durante toda a vida. Quando são filhotes, elas trocam de pele com mais frequência. Conforme elas vão ficando mais velhas, elas demoram mais para fazer essa muda. Mas ao longo da vida inteira, ela vai ter que trocar de pele, porque ela cresce, fica grande demais para aquela pele, então ela troca. E isso traz uma simbologia muito forte de renovação, de que estamos o tempo todo nos transformando e nem sempre a gente vai caber naquela pele. E isso mostra como somos cíclicos, né? A natureza é cíclica, e isso também nos inclui. A gente pode fazer essa análise comparativa da biologia da serpente, da vida desse animal com a nossa própria vida, de que a gente também tem os nossos ciclos, as nossas fases, as nossas transformações. E é um elemento magístico, inclusive, muito poderoso a pele da serpente, né? Porque ela carrega essa memória, essa axé, essa energia de renovação, de potência, de transformação muito grande. Então, se você está precisando de um axé de transformação, tiver a oportunidade de achar alguma pele de cobra na natureza, ou ter alguém que tem algum animal, que cria esse animal, que tem essas peles, essas exúvias, né? Você pode fazer algum feitiço para renovação, para transformação, para trazer um axé para dentro da sua vida. Então, assim, quem somos nós por debaixo dessa casca? Eu deixo essa reflexão com você. As cobras, elas também são símbolo de proteção e de poder. E elas são muito demonizadas. Muitas pessoas têm medo desse animal, justamente porque elas impõem poder, porque elas são temidas, porque têm veneno, porque são perigosas, né? Então é um arquétipo que traz muito essa energia, essa simbologia, e que é demonizada principalmente pela igreja por carregar o conhecimento, né? Dizem lá que no Éden foi a cobra que deu a maçã do conhecimento, fruto do pecado, né? E sempre colocam o medo. Ai, porque a serpente representa o mal, representa a traição. Mas que, na verdade, ela representa o conhecimento, ela representa a ascensão da energia Kundalini por todos os chakras até chegar no último. E essa ascensão, ela te dá poder, ela te dá liberdade, ela te dá despertar de uma consciência. E isso é muito interessante, porque tudo aquilo que traz poder, que traz liberdade, que traz força, vai ser demonizado por quem não quer que você se liberte. Pense nisso. A natureza, ela é muito sábia. E cada uma das características de todos os animais que fazem parte dela, eles trazem uma grande sabedoria. E a serpente, ela tem isso muito intrínseco. E elas são guardadoras dos mistérios da terra. Existem diversas espécies de serpente dominando muitos dos planos. Existem serpentes que vivem na água, existem serpentes que são arborícolas, que ocupam mais o espaço aéreo. Então, a gente vê esse animal se adaptando a diversos tipos de ambiente dentro do nosso planeta. E na espiritualidade isso também tem a sua simbologia. Elas também são muito vistas dentro de uma perspectiva do caos primordial. E em várias culturas a gente tem essas representações. Eu citei já num outro vídeo aqui uma deusa chamada Coatlicue. Essa deusa, ela foi decapitada por um de seus filhos e no lugar de sua cabeça nasceram duas serpentes. E ela é uma deusa que ela trabalha uma energia que é extremamente caótica. Ela fala desse caos primordial, ela fala da morte, do renascimento, ela fala
muitas camadas mesmo. Ela é conhecida como a dama sem cabeça, mas ela renasce com esse arquétipo de poder e de força que é representado pela serpente. E assim como elas também falam de caos, elas falam de regeneração e de eternidade. Na mitologia nórdica, a gente tem a serpente Midgard, que era uma serpente gigantesca, que tinha uma natureza tão ameaçadora que Odin decidiu jogá-la no oceano que circunda o nosso mundo, o mundo dos humanos, que é conhecido como Midgard, dentro da mitologia nórdica. E ela foi crescendo tanto, 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 que acabou envolvendo o nosso planeta. Então, a gente observa em muitas culturas, dentro da mitologia hindu, a gente também tem os nagas, que são os homens serpente. Então, várias e várias culturas, a gente observa essa figura, cada um contando uma lenda, uma história diferente, mas sendo uma figura muito presente, com uma simbologia sempre muito potente, trazendo conhecimento, trazendo coisas ocultas, trazendo mistérios. Quando a imagem do Ouroboros foi descoberta, foi por um químico alemão chamado Frederick August. E ele sonhou com essa imagem que compõe a estrutura do benzeno, e ali ele fez uma descoberta. Existe também uma técnica oracular chamada ofidiomancia, que lê o comportamento das serpentes e interpreta isso como método divinatório, e é uma prática muito interessante que eu estudo e realizo também. Existe também uma passagem dentro da mitologia hindu onde Shiva bebe todo o veneno do rio Ganges. E é muito interessante porque Shiva carrega uma serpente no pescoço. Ele é frequentemente associado a essa figura. No Antigo Egito, nas coroas dos faraós, a gente também observa esse símbolo. A gente observa também que existe uma cultura ligada à dança também com as serpentes, que são muito conectadas com a energia sexual, com o despertar dessa energia também. Ela fala também de sexualidade, fala de poder. Então, agora que eu já dei um panorama geral, falando bastante aí das simbologias e de culturas e de cultos e tudo mais a esses animais, eu queria falar um pouco do comportamento, um pouco da lição e de uma reflexão do que esse animal traz para a gente através desse comportamento. Quando você vai lidar com esse animal, você tem que ser extremamente calmo, porque se você fizer algum movimento brusco, ele vai se sentir ameaçado. Então, quando a gente fala principalmente da surucucu, que é uma serpente muito grande e que ela tem um bote, que é o duplo S, que alcança o próprio tamanho do corpo, se o animal tiver 2 metros, ela alcança 2 metros de distância para dar o bote. Então, você não está seguro, né? Você precisa estar extremamente calmo, porque ela vai captar a sua vibração e a sua energia. Se ela se sentir ameaçada, você pode acabar sofrendo algum acidente. Então, isso reflete muito que a própria natureza e a própria vida, ela reage com instinto de acordo com aquilo que a gente entrega também. Se você mostra que você está tranquilo, você está calmo, você está confiante, o animal ele vai ter um comportamento mais calmo, mais tranquilo, e você não vai ter, não vai ter uma resposta agressiva vindo dessa serpente. Se você se encontra com esse animal na floresta e você respeita o espaço dele, você tem esse respeito de volta, né? Então, existem até algumas histórias assim de pessoas que estavam na floresta e se depararam com esse animal, né? E tem história de um cara que estava dentro de uma floresta e ele parece que ele estava meditando lá, e no meio da meditação, quando ele abriu os olhos, ele deu de cara com uma serpente muito grande, que ela se levantou e ficou de frente para ele, e ele transmitiu um pensamento assim: eu não vou te machucar.
e a serpente ela abaixou e saiu sozinha. Então, assim, elas são animais muito telepáticos. São animais que elas captam muito a vibração e o pensamento, ele é vibração também. Então, a sua respiração, o seu comportamento. Se você faz um movimento muito brusco, elas têm uma visão muito mais adaptada para captar movimentos, principalmente movimentos rápidos, do que para enxergar uma imagem exatamente como a gente enxerga. Porque ela capta o calor, as partículas, as vibrações, então, tipo assim, suor, cheiros, coisas assim, pode até mesmo confundir. Inclusive, uma das técnicas que a gente aprende no serpentário, para caso você encontre um animal em casa, você jogar uma camisa suada em cima da serpente, que ela não vai sair do lugar. Se a camisa cobrir o rosto dela, a cabeça dela, ela não sai dali, né? Porque ela fica desorientada ali com as partículas do suor e com o escuro também ali da camisa em cima. Então, isso ensina muito sobre ação e reação, né? Tudo que a gente faz, que a gente age, retorna. E na vida é assim, principalmente quando a gente está lidando com perigo, com uma situação traiçoeira, uma situação perigosa na nossa vida, a gente precisa manter a calma. Se a gente se desespera, isso só piora a situação. E quando você fica calmo, você se concentra, você centra a sua energia, então você consegue ter um pensamento analítico e crítico para aquela situação muito mais efetivo, que vai te tirar, que vai te salvar, que vai fazer você conseguir lidar com aquilo da melhor maneira. Então lembre-se, dentro do próprio veneno existe a cura. Quando você se depara com perigo, não adianta fazer alarde, não adianta você gritar, não adianta você correr, isso só pode piorar a situação. Você precisa enfrentar, acreditando na potência que você carrega. Por exemplo, a cascavel, ela balança o chocalho dela e avisa: eu sou uma cascavel, eu sou perigosa. Então ela traz o enfrentamento através da própria identidade, mostrando quem ela é, mostrando a força dela, mostrando o poder dela. Inclusive, o guizo de cascavel é um elemento magístico muito potente, utilizado para diversas coisas. E também, inclusive, traz essa característica de choque, né? De tratamento de choque espiritual, de alerta, de proteção, né? Muito grande, justamente porque ele é um aviso. Ela chacoalha o guizo, falando: eu estou aqui, eu sou perigosa, né? Além de que a cada troca de pele, ela ganha um anel dentro do guizo. Então, quanto maior o guizo, mais velha é aquela cascavel, porque mais vezes ela já trocou de pele. Isso é muito simbólico, porque a cada transformação, um novo anel se forma. Isso torna ela mais forte, mais poderosa, o guizo dela cresce, né? Infla. A gente tem que entender também que a cada transformação que a gente passa, o nosso poder também cresce, a gente vai ficando mais cascudo, a gente vai ficando mais preparado para lidar, para enfrentar situações e vai ficando mais experiente também, conseguindo aprender a ter ferramentas mesmo para lidar com as situações que nos afligem, com as situações que tentam nos atrasar, mas que na verdade estão ali para nos ensinar e nos fortalecer. E quando a gente fala dessa simbologia de vida após a morte, a gente entende que não existe um fim do caminho, que cada ciclo está ali para nos moldar e cada experiência vai trazer um renascimento, inclusive a própria morte física, porque a vida continua, a vida é eterna, né? Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que não tem para onde a gente fugir. A gente quer fugir de uma situação, quer fugir de uma experiência, mas a gente tem que entender que não tem para onde fugir. A gente tem que se apropriar mesmo das experiências da vida e entender que quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente busca entender o lugar que a gente está para dar um próximo passo e busca se aprimorar e busca sair de lugares rasos e começa a entender certas coisas, a gente evolui e as coisas ficam melhores, né? Enquanto a gente insiste
em não enxergar aquilo que a vida está querendo nos dizer através de alguma experiência específica, a gente vai vivendo ciclos viciosos. Inclusive, às vezes a pessoa vive uma vida inteira e desencarna, e às vezes tem que viver outra vida para entender, às vezes, uma mesma lição. Mas se você aceita a posição que você se encontra e trabalha essa humildade dentro de você, entendendo que os ciclos, eles não têm fim, de que a vida é isso, a gente acaba se abrindo para expandir a nossa consciência de uma maneira a ter a humildade de aprender e se colocar no lugar de que, cara, a gente é só um grão de areia. A gente é só um grão de areia. Para finalizar essa reflexão, eu quero lançar um desafio para você. Quero que você escreva num papel tudo que você sente quando você vê a imagem da serpente. Escreve lá o que você sente, o que a imagem da serpente desperta para você. Depois você olha para tudo isso, lê, busca entender qual é a raiz de onde que isso vem. Nesse mesmo papel, ou do outro lado, ou até mesmo no outro papel, você vai escrever tudo aquilo que você quer transformar na sua vida. Tudo aquilo que você quer mudar, tudo aquilo que você sente que não serve mais para você, que não é bom. Coloca lá, lê, olha para aquilo. Depois queima. Você vai queimar esse papel, tanto com as impressões que você teve do animal, quanto com aquilo que você sente que você quer transformar. Depois, num outro papel, você vai anotar tudo aquilo de novo que você quer para esse novo ciclo, que você deseja incrementar em você, as características que você quer implementar, que você quer crescer, que você quer viver, que você quer ser, que você quer incorporar para a sua vida nesse novo ciclo, nesse novo você. Você vai buscar um lugar bem bonito que você gosta de natureza, você vai cavar e você vai plantar essa intenção. Faça isso. A queima você pode fazer em 2 momentos. A queima pode ser numa lua decrescente, né, numa lua minguante. Quando você for plantar para esse novo ciclo, depois você sentir que você queimou, que você se livrou daquilo que não serve mais, na lua crescente. Aquilo que você quer crescer, que você quer incorporar, que você quer se transformar, né? Você pode até mesmo fazer esse rito numa lua nova, bom? Uma lua negra, que pode até contemplar tanto a queima quanto o plantio. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tem dúvidas sobre qualquer assunto sobre a serpente, fica à vontade aqui para me perguntar e conversar comigo. Não esquece de acompanhar o meu trabalho lá no Instagram, @estrelagira. E também deixa aqui a sua sugestão, se tem algum tema que você gosta e que você quer me ouvir falando sobre. Também não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que você sente que precisa acessar esses conhecimentos e de se inscrever no canal e ativar esse sininho aqui para você não perder próximos vídeos que eu vou trazer temas diferentes, ricos e profundos aqui para você. Até a próxima!